Olá, senhores, sou o professor Cristiano Colombo, professor aqui da Verbo Jurídico, e nós vamos então agora nos voltarmos para mais dicas aí de direito tributário, né? Vejam que existem alguns pontos que vêm caindo bastante em prova, e um deles é a questão da lei complementar versus lei ordinária. Isso é um ponto bem importante, né? Lei complementar versus lei ordinária. Muitos colegas, muitos alunos, muitas vezes perguntam, professor, como é que eu sei que para determinado procedimento, para a instituição de determinado tributo, né, eu devo, por exemplo, utilizar uma lei ordinária ou ainda devo utilizar uma lei complementar? Senhores, a dica aqui é bem tranquila, né? Só vai ser lei complementar quando a Constituição Federal disser, pois o veículo normal, o veículo ordinário, o veículo introdutor de tributos no nosso sistema jurídico é a lei ordinária, né? Lembre disso. O veículo ordinário para ingressar, né, tributos na ordem jurídica é uma lei ordinária. Significa se alguém aqui perguntar, por exemplo, a vocês, buscou-se criar uma taxa, o legislativo lá de um município quer criar uma taxa. Como é que ele vai ter que fazer isso? Lei ordinária. A União quer criar uma taxa, lei ordinária. Bom, e quando é, professor, que é exigido uma lei complementar? Senhores, guardem que não são muitas as hipóteses, né? Mas a gente pode dizer assim, de modo geral, que o IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas, deve ser por lei complementar. Essa é uma dica bem importante, né? O que mais que é por lei complementar? Podemos colocar aqui também, né, impostos, olha só, e contribuições denominadas de residuais. Olha que eu botei em letra maiúscula residuais, ou também chamadas de inominados. Estes também vão ser por lei complementar. Guarda isso, que isso é importante. Aqui a gente pode também falar do empréstimo compulsório. Os empréstimos compulsórios, estes todos aqui devem ser por lei complementar. Por quê? Pois a Constituição Federal faz referência expressa a essa situação. Mas, segundo o artigo 146, e vejam, vamos aqui falar amplamente sobre lei complementar, né? Vamos falar de forma ampla de quando vai necessitar uma lei complementar. O 146 traz um rol que nós vamos agora revisar, que também exige lei complementar. Quais são as hipóteses trazidas, né? Vejam, primeira coisa, diz lá, cabe à lei complementar, inciso 1, dispor sobre conflitos de competência. Conflitos de competência, senhores, é um caso específico, né, de lei complementar. Quando há conflito de competência entre entes federativos, lembre, por exemplo, a lei complementar 87/96, que é a lei Candir, que trata sobre exatamente o ICMS, estabelecendo a competência, estabelecendo então como deve ser cobrado, né, de modo geral, normas gerais em matérias de ICMS. Isso é muito importante. Lei complementar 116 também vai tratar exatamente sobre esta mesma temática, ora em relação ao ISS. Então, normas gerais vão aparecer então para regular conflitos de competência nestas leis complementares. Ainda, regular limitações constitucionais ao poder de tributar. Nas nossas aulas, nós verificamos que o artigo 14 do Código Tributário Nacional é um exemplo claro, de artigo que se volta e que faz parte, né, do Código Tributário Nacional e, portanto, ele deve ser interpretado como um artigo que está inserido, né, no Código Tributário Nacional, que ele é o quê? O que é o CTN? O CTN formalmente é uma lei ordinária. No entanto, sabemos nós que, em razão da matéria,
ele é visto, ele é interpretado, a hierarquia dele é considerada de lei complementar. Muita atenção quanto a isso. Então, o que vem a ser regular limitações constitucionais do poder tributário? O artigo 14 do CTN, por exemplo, vai regular situações atinentes à imunidade, no momento que vai dizer o que é uma instituição sem fim lucrativo. Além disso, estabelecer normas gerais em matéria de direito tributário. Senhores, o nosso CTN, que como acabei de dizer, formalmente é uma lei ordinária, mas materialmente é uma lei complementar, traz ali vários aspectos como obrigação tributária, crédito tributário, prescrição, tudo isso demonstra então, inclusive alçou o Código Tributário Nacional à condição de uma lei complementar em razão da matéria. Muita atenção quanto a este ponto, Outra situação importante aqui a ser avaliada. Adequado tratamento tributário ao ato cooperativo. O ato cooperativo também, a Constituição Federal estabeleceu que é matéria de lei complementar. E ainda, né, a questão do simples, a questão da micro, pequena empresa. Lembrem, uma lei complementar 123 do ano de 2006 tratou exatamente sobre esta temática, a temática que se volta à necessidade de lei complementar para tratar do tema. Senhores, em suma, em resumo, IGF, lei complementar, impostos e contribuições residuais ou inominados, lei complementar, empréstimo compulsório, lei complementar. Agora, dispor sobre conflito de competência, lei complementar. Simples, questão de micro e pequena empresa, lei complementar. Ato cooperativo, lei complementar. Guarde isso, que isso é fundamental, né, para a prova. Né? Vamos lá, então, vamos seguir analisando agora outras temáticas muito importantes. Gostaria, nesse momento, de revisar com os senhores, de forma bem pontual, a questão das causas de suspensão, exclusão e extinção do crédito tributário. Não é raro, nas provas, exigir dos candidatos que saibam diferenciar estas causas. Vamos começar pelas causas de suspensão. Uma vez o crédito tributário lançado, o que acontece? Ou o contribuinte vem e faz o adimplemento, paga, que é o que acontece na maioria das vezes, e isso é uma causa de extinção, ou nós teremos outras situações que podem ocorrer. E agora nós vamos falar dela. Se vocês puderem, peguem o artigo 151 do CTN e nós vamos agora analisar as causas de suspensão do crédito tributário. Volto a repetir, artigo 151 do Código Tributário Nacional. O artigo 151 assim refere. Vamos lá. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário. 1. A moratória. Lembrem, o parcelamento, a moratória muitas vezes pode ser compreendida também, né, como se a moratória for parcelada, né, há grandes discussões que acabam envolvendo tanto a moratória como o parcelamento. Moratória é a prorrogação da dívida. Se for prorrogada em vezes, né, sabemos nós que há uma grande semelhança entre esses dois institutos. De qualquer sorte, tanto a moratória como o parcelamento, o que eles fazem? Suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Ou seja, o crédito tributário, ele existe, mas está suspenso. Lembra, moratória, lembra parcelamento. Além disso, o depósito do seu montante integral. Depositar o valor, né, em juízo para discutir. Isso é o depósito do montante integral. Impugnações administrativas. Aqui aparece como reclamações ou recursos administrativos, também suspendem a exigibilidade do crédito tributário. E além disso, liminares, tutelas antecipadas, liminares em mandado de segurança, que também farão suspender a exigibilidade do crédito tributário. Guardem isso. Estas do artigo 151 são as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Além disso, senhores, nós temos aqui as causas de
exclusão do crédito tributário. E aqui eu trago a vocês que nós podemos, então, verificar apenas duas hipóteses, a isenção e a anistia. Ora, senhores, o que vem a ser a isenção? A isenção, na verdade, ela vai ser quando que, por lei, né, há uma desoneração do contribuinte. Uma lei vem e diz, então, que o contribuinte não precisa arcar com a obrigação tributária principal, né? Lembre que muitas vezes existem isenções, por exemplo, relativamente a determinadas doenças, né, em relação ao imposto de renda. Existem isenções também aqui em relação, podem acontecer, né? A regra é clara, né? A regra diz que por regra, salvo disposição em contrário, somente os impostos vão receber isenção, né? Mas pode, sim, haver aí, né, alguns casos que taxas venham a ser liberadas. Mas a regra é que há isenção. Quem quiser pode pegar o artigo 177 do Código Tributário Nacional, que assim preceitua, salvo disposição de lei em contrário, a isenção não é extensiva às taxas e à contribuição de melhoria e aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão. Logo, pelo artigo 177, isso é muito importante. O que é, por regra, objeto de isenção? Somente os impostos. Isenção, então, ela se volta ao crédito tributário, a liberar o crédito tributário. Outro ponto importante aqui que eu gostaria de tratar com vocês é a anistia. A anistia se volta às penalidades. E, senhores, uma coisa muito importante. Na anistia ainda não está lançado o crédito tributário, né? Na anistia está dito lá que não se aplicarão as penalidades para aqueles contribuintes, por exemplo, que comparecerem, né, espontaneamente. Podemos ter aí como exemplo, né? Então há uma anistia aos contribuintes, ou seja, se liberam as penalidades. E atenção, a lei da anistia, ela retroage. Ela, na verdade, ela vem exatamente para retroagir as situações pretéritas. Muito cuidado com isso. Já vi questão de anistia dizendo o seguinte, ó, a lei da anistia, né, tem os seus efeitos e vale para o período após a sua publicação. E respeitado, né, vacatio legis, respeitado princípios. Cuidado. Não. A lei da anistia se volta sempre para fatos pretéritos. A vocação da anistia é olhar para trás. É, na verdade, aqui afastar as penalidades. Então vimos aí causas de suspensão, causas de exclusão. E temos também as causas de extinção do crédito tributário. Quais são as causas de extinção do crédito tributário? Artigo 156 do Código Tributário Nacional. Vejam, são causas de extinção do crédito tributário. Pagamento, primeiro deles. Pagou, resolveu. Compensação, encontro de contas, né? Quando o contribuinte ele tem um crédito perante o Estado e vai fazer, então, a compensação. A transação. Sobre transação, guardem o que eu vou dizer agora. Prévio litígio. Anotem, prévio litígio. Na transação, necessariamente, deve haver um prévio litígio. Remissão. E aqui remissão vem com 2 S's, que significa perdão. Além disso, prescrição e decadência. Gente, aqui no direito tributário fica muito marcado o que é prescrição. Senhores, prescrição é quando não se ingressa com a ação judicial de cobrança do tributo, quando não é ajuizada a execução no tempo hábil. Já quando estamos falando de decadência, é a ausência de lançamento tributário no tempo hábil. Atenção, prescrição não ajuizou a ação, prescrição. Prescriação, prescrição, ação. Lembre, não ajuizou a ação, não ajuizou a execução. Agora, decadência. Decadência, não houve o lançamento no tempo hábil ou inexistiu lançamento. Isto é decadência. Então vimos aí estes importantes pontos. O que mais?
conversão do depósito em renda, aquele valor que foi depositado pelo contribuinte, lá como causa de suspensão, ao final se verificou que a ação do contribuinte foi julgada improcedente. Logo, esses valores depositados vão servir e vão ser entregues aos cofres, né, públicos, à fazenda, seja se for um processo contra o município, será a fazenda municipal, ou estadual, ou federal, de acordo, né, com o processo, quem é o réu do processo. Pagamento antecipado e homologação, o lançamento por homologação e com a quitação, evidentemente, né? A consignação em pagamento também é uma forma, julgada procedente a consignação em pagamento, extingue o crédito tributário. Sabemos nós que existem algumas situações em que o fisco ou ele não recebe, ou ainda há dúvida quem pagar, logo se opta pelo Instituto da Consignação em Pagamento. Quem quiser anotar, temos aí o artigo 164 do CTN, que vai trazer as causas, né, que vão gerar a consignação em pagamento. A decisão administrativa irreformável, a decisão judicial transitada em julgado, ambas extinguem o crédito tributário. E, além disso, a dação de pagamento em bens imóveis. Né? Dar em pagamento bens imóveis é a única, né, oportunidade, a única forma de dar bens em pagamento. Lembrem que não é admitido pagar tributo entregando bens móveis e tampouco, né, in labore, ou seja, tampouco prestando serviço, né, ao poder público. Então, senhores, agradeço muito a atenção de vocês, desejo uma ótima, uma excelente, né, fase nesse concurso, que tenham êxito nessas questões e que voltem aqui conosco para enfrentar essa continuidade, né? Para enfrentar a próxima fase, até a última fase aqui, o Verbo Jurídico, então, prepara você para esse concurso. Muito obrigado, sucesso na prova, fiquem com Deus e até mais. Um abraço.